E nós vamos ler hoje o versículo 6 do capítulo 5. Só uma projeção nós teremos hoje. Mateus capítulo 5, versículo 6. Você pode acompanhar aí na sua versão ou na que eu vou ler agora. E nesse texto nós temos aqui Cristo falando: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vou ler novamente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como venho falando desde a primeira mensagem, as bem-aventuranças de Jesus têm sido um grande desafio ao longo dos séculos. Como você tem encarado esse desafio de Jesus? É um desafio ou não é? As bem-aventuranças, elas não podem, como falei também, não podem ser vistas de forma isolada na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo. Você não pode falar: eu quero ser humilde, mas eu não sou misericordioso. Eu quero ser manso, mas eu não sou pacífico. Não tem como. Você tem que procurar agir de uma forma que venha completar a cada momento, a cada etapa da sua vida, a cada instante. Essas bem-aventuranças devem estar presentes em nossas vidas. Ela não pode ser vista de forma isolada. Então nós temos que, esse desafio, enquanto estivermos nessa terra, vamos passar por ele. E Deus seja louvado quando alguém consegue ser manso, humilde, pacificador, misericordioso. Nós vamos ver um pouco mais na mensagem dessa noite, o que Deus tem reservado para nós. Eu quero trazer uma curiosidade acerca, nessa primeira introdução da mensagem. Tem um comentarista, Louis Claude Filion, ele falou sobre a vida de Jesus Cristo, na enciclopédia A Vida de Jesus. Ele traça um paralelo entre o Sermão do Monte e o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os mandamentos de Deus. Olha só que interessante o que ele coloca. No Monte Sinai, a palavra ressoou como trovão que gelou os corações. No Monte das Bem-aventuranças, as palavras que saíram dos lábios de Jesus eram cheias de suavidade. Olha só que interessante. No Monte Sinai, o povo recebeu a ordem de permanecer afastado. Não poderiam chegar no monte. No Monte das Bem-aventuranças, as multidões se aproximaram de forma familiar do legislador, que ao mesmo tempo é o salvador da humanidade. No Monte Sinai, se promulgou a lei. No Monte das Bem-aventuranças foi ensinado o evangelho da graça divina. Olha só que análise bem interessante feita pelo Louis Claude. Mas enfim, vamos continuar aqui. No Monte Sinai, um homem recebeu das mãos de Deus os mandamentos para transmitir ao povo. E no Monte das Bem-aventuranças, o próprio Deus encarnado transmitiu diretamente ao povo os seus mandamentos. Que privilégio deve ter sido para aquela multidão. Quero pedir ao Márcio deixar aquela imagem do versículo. Márcio, pode deixar a imagem ali posta. Deixa durante toda a mensagem, se for possível, esse texto de Mateus 5, 6. Imagine que privilégio daquele povo ouvindo as palavras diretamente do Deus encarnado. Enquanto no Monte Sinai foi transmitido ali através de um homem, o próprio Deus transmitiu a todos os seus ouvintes a sua palavra, os seus mandamentos. E como eu havia falado também em mensagem anterior, Jesus causou um impacto muito grande nos seus ouvintes. Imaginem a grande multidão ao redor dele ouvindo essas palavras. No versículo 3, felizes os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O primeiro impacto que ele causou, nós já falamos sobre isso, quero somente reforçar, foi direto ao coração dos seus ouvintes. Humildade de espírito, um requisito para obter o reino dos céus. Bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Depois ele diz: felizes os que choram, porque serão consolados. O segundo impacto foi direto à emoção dos seus ouvintes. O choro, pelo reconhecimento da necessidade de perdão, é um requisito para obter o consolo de Deus.
Quando você reconhece o peso do seu pecado, você fica contristado, você fica triste, chora. E quando você reconhece, você pede perdão a Deus, você recebe dele o consolo. Todo pecado confessado diante de Deus tem um consolo pleno. Então, quando ele fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, mexe diretamente com o emocional da pessoa, com o espiritual também. Mas também ele coloca no versículo 5, felizes ou bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Começa com humildade, depois vem com a questão do choro, e o terceiro impacto vai direto nas atitudes dos seus ouvintes. Eu fico imaginando que naquela multidão, muitos ao ouvirem essas palavras de Jesus, se achegaram ainda mais perto para prestar atenção. É como se eles perguntassem, humildade, choro, mansidão, ele está falando comigo. Eu tenho suportado tanto, tenho chorado tanto, tenho buscado com humildade ouvi-lo. Eu preciso mais disso. Muitos podem ter falado isso naquele momento em que estavam ouvindo o mestre falar. Mas ao mesmo tempo, nós podemos imaginar que naquela multidão, muitos ao ouvirem as palavras de Jesus devem ter se retirado e falado de outra forma, humildade, choro, mansidão. Ele pode até estar falando comigo, mas eu não quero ouvir. Porque muitas pessoas estavam arrogantes à palavra de Jesus, não estavam dando crédito, conforme Isaías fala, não estavam dando crédito à palavra de Jesus Cristo. Assim como hoje, muitas pessoas ao ouvir a palavra do Mestre, ao ouvir esses cânticos que nós ouvimos agora há pouco, ao ouvir a mensagem, eles rejeitam humildade, choro, mansidão, Então, ao mesmo tempo que a palavra de Deus aproxima muitos do Evangelho, a mesma palavra, ela afasta pessoas do Evangelho. Eu falei essa frase na quarta-feira, o mesmo fogo que queima a palha purifica o ouro. O mesmo fogo. Mas enquanto ele queima tudo aquilo que é palha, que não presta, ele vai purificando aquele ouro. Então, quando o fogo do Espírito Santo habita em nós, ele nos purifica de todo o pecado com o sangue de Cristo. Creia nessa palavra. Então, a cada momento da sua mensagem, Jesus criava um impacto ainda maior na vida dos seus discípulos. E agora ele acrescenta no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você consegue perceber a sequência da mensagem de Jesus Cristo? Muitos ficaram ainda mais atentos quando ele falou essas palavras. E olha só que interessante, pela sua humildade de espírito, Jesus promete o reino dos céus. E diante do choro pela necessidade de perdão de Deus, Jesus oferece o quê? Consolo. E por suportarem com mansidão a opressão, Jesus concede a herança de uma terra. Não dessas terras que nós temos hoje, como eu falei na quarta-feira. Não é essa terra que Cristo promete, ele promete uma herança de uma terra celestial. Uma terra onde não vai habitar injustiça, choro, pranto, nada. É uma terra que nós teremos ela eternamente. Aquilo que falamos quarta-feira, a terra que nós temos hoje, que nós podemos conquistar com mansidão, elas passarão de mão em mão. Quantas pessoas já habitaram onde você está habitando hoje? Então nós sabemos que essa herança que Cristo nos promete é a herança da terra celestial, profetizada ali por Pedro, depois colocada também por João, vista por João, lá em Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Então, quando nós olhamos para isso, nós pensamos assim, humildade, choro, mansidão, não isentam as pessoas de terem fome e sede de justiça. Será que, se você está me ouvindo nessa noite, será que você tem sido uma pessoa que está buscando com humildade ouvir a palavra de Deus? Tem tido noites de choro pelo seu pecado, por situações que têm causado desagrado na sua vida? Tem agido com mansidão diante das afrontas que você tem recebido? Você, talvez como eu e como muitas pessoas que ouviram Jesus Cristo naquele momento, tem, com certeza, fome e sede de justiça. Toda pessoa que sofre, deseja que o causador do seu sofrimento receba justiça. É ou não é verdade?
Toda pessoa que sofre deseja que o causador do seu sofrimento receba justiça. Imagine só, alguém deve estar pensando nesse momento que esse vírus que levou a vida das pessoas que eu amo, receba justiça e seja exterminado. Vírus, nós não podemos vê-lo, mas queremos justiça, que ele seja exterminado. Ou talvez você possa estar falando assim, olha, que aqueles que me oprimem, que aqueles que me traíram, que aqueles que me abandonaram, que aqueles que me roubaram, que mataram, que recebam justiça. Eu fui humilde, eu chorei, eu fui manso, mas eles fizeram. Eu tenho sede e fome de justiça. Será que eu estou falando com alguém que possa estar nesse momento tendo sede e fome de justiça? Ou talvez você possa estar falando que a minha causa seja julgada e que a justiça seja feita e chegue rápido. Talvez você possa estar com a causa na justiça, esperando urgentemente, sede, com fome e sede, de que isso seja rapidamente resolvido. Será que eu posso estar falando com alguém que esteja passando por essa situação? Por sua humildade de espírito, pelo seu choro, que muitas vezes você não consegue ser consolado, e pela palavra nós somos consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando nós pedimos perdão a Deus, Ele nos conforta e consola. E pela sua mansidão, você tem suportado tantas afrontas, tantas coisas difíceis. Mas muitos de nós, a maioria, eu diria para vocês, tem fome e sede de justiça. Isso é o que tem rondado na mente e no coração de muitos. E a pergunta que eu faço nessa noite: você tem passado por isso? Talvez um desses itens que eu coloquei aqui tem rondado a sua mente, o seu coração? Para compreendermos completamente essa expressão de Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, nós precisamos entender o seguinte, que a fome e a sede são os mais fortes de todos os nossos apetites físicos. A partir do momento em que temos fome e sede, esses apetites não cessam. Alguém consegue ficar sem beber e sem comer? Até que nós possamos saciar por aquele momento, naquele almoço ou naquela janta, ou muitos ficam um dia sem comer, mas precisam urgentemente de beber e de comer também. Então esse sentimento, esse apetite que nós temos, é um dos mais fortes da nossa vida. Sede e fome. Olha, imagine só, coloque diante de uma pessoa que está num deserto, quase se esvaindo de fome e sede. Coloque diante dele um prato de comida e uma jarra de água bem fresquinha. E do lado você coloque lá um pote de ouro, cheio de ouro. E fale, escolhe um para você levar. Só que você tem que pegar e sair com ele rapidamente daqui. O que ele vai escolher? O pote de ouro? Ou o prato de comida e o pote com água? Com certeza, a comida e a água. Mas olha que interessante, esse versículo 6 de Mateus 5, ele não fala da fome e sede de justiça devido aos sofrimentos e às injustiças causadas no mundo. Eu vou explicar esse comentário. Não é na justiça do homem que devemos esperar. Não é da justiça do homem que devemos ter fome e sede, mas sim na justiça de Deus. Amém? Porque nós sabemos que todas as causas julgadas pelos juízes nesse mundo, ficarão nesse mundo. Todas as causas que estão sendo julgadas nos tribunais, elas ficarão nesse mundo. Você pode ganhar a sentença por algo. Alguém matou um ente querido seu, por exemplo. Ele foi julgado, foi condenado, foi feita justiça. Mas a justiça de Deus, a sede da justiça de Deus acalma a nossa alma. Tem muitas pessoas que entram, vamos colocar assim, em parafuso, em depressão, porque não consegue receber a paz ou ser farta da justiça de Deus.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quando a justiça de Deus entra na nossa mente, no nosso coração, ela nos acalma. Vocês serão fartos. Então espere em Deus. Espere pela justiça de Deus. Muitas vezes haverá injustiça, feita pelos próprios defensores da justiça nesse mundo. Quantos juízes já não causaram transtorno por ter sido injustos naquilo que eles estavam julgando? E todas as causas que eles colocarem, que estiverem aqui, vai ficar aqui. Mas a justiça de Deus, ela é eterna. Ela é perene. Jesus fala da fome e sede de justiça de Deus. Em Mateus 6,33 nós lemos: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, aquelas coisas que você procura, comer, beber, vestir, serão acrescentadas. Mas busque primeiro a justiça de Deus. Busque praticar e esperar na justiça de Deus. Diante dessa sede que nós temos de justiça, não devemos nos vingar a nós mesmos, conforme diz Romanos, mas esperar e deixar na justiça de Deus. Essa é a fome e a sede que nós devemos ter. John Wesley, no livro Sermão do Monte, diz o seguinte: essa fome na alma, essa sede da imagem de Deus, é o mais forte de todos os nossos apetites espirituais. Depois que é despertado no nosso coração, absorve todos os nossos outros desejos nesse único grande desejo. E assim é desde que começamos a ter fome e sede da justiça de Deus. Ficamos desejosos de mais e mais dessa justiça. Nós vamos continuar tendo fome e sede da justiça de Deus e seremos saciados por essa justiça. Por esse motivo, nós podemos ouvimos nessa sexta-feira mais uma mensagem no Salmo 42 dos filhos de Corá. No Salmo 42, 1 e 2, nós ouvimos a mensagem nessa sexta-feira, trazido pelo Júlio César, na juventude da igreja. Diz assim o Salmo 42, versículo 1 e 2. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Então, essa fome e essa sede de Deus somente serão saciadas quando estivermos diante dele na eternidade. Ninguém pode dizer que está totalmente saciado de Deus. Mas quando você vê que existe essa promessa, dita por Jesus Cristo, no Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, nós nos consolamos, nós nos confortamos. Lá no Salmo 17, versículo 15, se você puder ir comigo. Salmo 17, versículo 15. Salmo 17, versículo 15. A oração de Davi diz assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, o que Deus coloca aqui nessa palavra de Davi é que nós vamos nos fartar, nós vamos nos deleitar na justiça de Deus. Indo para o final dessa mensagem, Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça do homem não pode nos saciar da mesma forma que a justiça de Deus. Por maior que seja a sentença que aqueles que nos causam sofrimento e dor, somente na justiça de Deus é que seremos fartos. Você tem sede e fome de justiça? Quantas situações você deve ter vivido na sua vida, ou está vivendo agora, em que você fala: eu preciso urgentemente que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. Talvez você esteja esperando por uma situação que você foi logrado, foi maltratado, foi prejudicado, e você precisa urgentemente dessa justiça. Espere em Deus, confie em Deus.
A justiça de Deus, nós temos uma frase que diz que a justiça de Deus, ela não tarda e não falha. Tem uns que falam ela tarda, mas não falha, mas ela não tarda e não falha, ela vem no tempo certo, na hora certa e da forma certa. Deus responderá muitas causas em nossa vida nesse momento, mas a causa maior, a justiça maior virá na eternidade, onde todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados. Lá em Amós capítulo 8, versículo 11, um outro texto que eu queria ler com vocês nesse momento, Amós, no Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 11, diz assim, Amós 8, 11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então a palavra de Deus nos alimenta. A palavra de Deus é a justiça que Ele tem para cada um de nós. E quando nós nos deleitamos na palavra de Deus, diante de tudo que tem nos acontecido, diante de tanta opressão, diante de tanta maldade, diante de tantas tragédias, nós podemos nos deleitar dessa fome e sede que nós temos da palavra de Deus. Só ela tem esse poder. Só o poder do Espírito Santo habitando em nós é que podemos entender e aplicar a palavra de Deus. Em Deuteronômio 8:3, Jesus repete em Mateus 4:4, diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A pergunta que eu faço nessa noite, você tem fome e sede de justiça? Confie na justiça de Deus. Somente ela pode saciar a nossa alma, a sua alma. Então, se você estiver passando hoje por alguma situação, e olhando para esse sermão do monte, onde Jesus Cristo começa fazendo ali, a cada momento que ele falava, ele estava construindo no coração dos seus ouvintes um degrau, um desafio. Primeiro ele chama para a humildade dos seus ouvintes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Depois ele vai mais à frente, na humildade que você tem, você chora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E depois, diante de tanto choro, diante da sua humildade, ele convoca você. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E diante dessa mansidão, e diante de tanta opressão, muitos têm fome e sede de justiça. E ele coloca, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Na quarta-feira nós ouviremos a mensagem sobre os misericordiosos. Diante de tanta fome e sede de justiça, nós devemos agir com misericórdia. Vamos ouvir na quarta-feira um pouco dessa mensagem. Então eu queria nesse momento orar com você. Depois nós teremos novamente essa música Santo Espírito. E nessa oração eu queria que você se colocasse nessa oração, para que Deus falasse um pouco mais na nossa vida, na sua vida também. Vamos nesse momento falar com Deus. Senhor nosso Deus, nos ajude a viver em plenitude as bem-aventuranças de Jesus, sem falhar em nenhuma delas, ó Pai. Nós rogamos que o poder do Espírito Santo, ó Deus, possa nos ajudar, que possamos buscar através de um espírito humilde a salvação em Teu Filho, para obtermos o reino dos céus, que possamos chorar diante do peso do nosso pecado e buscarmos através de um arrependimento verdadeiro o Seu consolo e o Seu perdão, que possamos também, ó Deus, agir com mansidão, pois as nossas atitudes também revelam se somos ou não herdeiros da terra celestial. Ajude-nos, ó Pai, a ter fome e sede da Sua justiça, porque somente ela, ó Deus, é que pode nos saciar neste mundo tão cruel, ó Deus, tão difícil, até que estejamos no novo céu e na nova terra, nos quais, conforme diz a Tua palavra, habita a justiça. Pedimos isso, ó Pai, no poder do Espírito Santo que habita em nós. E no nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós rogamos isso. Amém, amém e amém.